Família, cada luta que passa eu tenho certeza que o nosso prota tá, mano, sem sombra de dúvidas no nível animal. E olha só, a animação foi incrível, trilha sonora deixou isso melhor ainda, e o final do episódio de Solo Leveling trouxe pra gente aquele negócio absurdo, aquela batalha que todo mundo espera, que quebrou todos os sites aí quando saiu. Pois é, irmão, no começo a gente viu o Jinwoo tomando uma surrinha de leves ali, né, quase sendo amassado pelo Bara, mas pra terminar de forma perfeita, ele acabou com o Bara mesmo depois da mana dele ter acabado. Cara, não tem como. A gente vai falar dessa luta completa, tá? Eu não vou citar muitas coisas que a gente falou no início desse episódio, porque eu falei disso no último vídeo que eu trouxe pra vocês aqui no canal de Solo Leveling. Aliás, último não, penúltimo vídeo que eu trouxe de Solo Leveling, né? No último de episódios. E agora a gente vai falar dessa luta pra frente, a batalha específica e o começo da Ilha de Jeju. Toda a preparação que eles estão tendo para ir para lá e encontrar o Rei das Formigas, que vai ser a mais épica de todas. Então já prepara a tua pipoca, já se aconchega aí no teu sofá, vem comigo e bora que bora ver o Jinwoo amassando o Monarca Demônio. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Mira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeozão aqui no canal. E olha só, família, o caçador Rank S, o Gotou Ryuji, a gente já sabe que ele veio lá do Japão para a Coreia para oferecer ajuda, e ele sugeriu formar uma equipe composta pelos melhores caçadores do Japão, tipo assim, 10 caçadores Rank S, tá ligado? De quase todos os que tinha lá na guilda do Gotou Ryuji iriam atacar a colônia das formigas na ilha de Jeju, entendeu? E o Gotou Ryuji preparou um plano para isso daí. Hanekawa então forneceu os dados, analisando tudo baseado nas informações coletadas durante todos os estudos das formigas, e o Ryuji explicou que cada uma dessas formigas é equivalente a um caçador de alto nível. Elas possuem uma fraqueza também, a curta expectativa de vida. As formigas elas vivem só um ano. Em outras palavras, se eles conseguirem eliminar a rainha das formigas, todas as outras morreriam naturalmente dentro do período de um ano, libertando Jeju de uma grande ameaça. O presidente da associação lá, o Goguhe, né, ele ponderou, pensou num momentinho ali, e mesmo com que o plano parecesse mais realista do que exterminar todas as formigas individualmente, eliminar a rainha seria o equivalente a eliminar todos, tipo, milhares de soldados formigas de uma vez só. Então ele perguntou ao Ryuji se isso realmente era possível, e o Ryuji explicou o plano dele. Durante um mês, ele e a equipe dele planejavam a inclusão na ilha de Jeju, e eles serviriam como isca para atrair todas as formigas para fora do ninho, enquanto os caçadores da Coreia do Sul avançavam direto contra a rainha. Depois da execução do plano perfeitamente, os membros da equipe japonesa retornariam ao seu país, e quando ouviu a estratégia, a galera da associação ficou muito surpresa, porque ninguém imaginava que o Japão estaria disposto a oferecer uma ajuda tão grande assim. A equipe contava com 10, como eu disse, caçadores, incluindo o próprio Gotou Ryuji, todos eles de elite, e mano, o próprio Gotou Ryuji seria o líder do grupo. Na mente dele, ele pensava que se os 10 caçadores servissem de distração, o ninho vai ficar desprotegido, restando só as formigas guardiões da rainha, que era uma grande oportunidade para eles lutarem. O Ryuji então continuou explicando que eles atacariam a colônia de todas as direções possíveis. Assim que as formigas saíssem do ninho, o caçador de gelo coreano se infiltraria ali com um helicóptero para matar essa rainha e depois de concluir a missão, escapariam da mesma forma. No íntimo ali, o Ryuji pensava que se ele tivesse sucesso, ele com certeza conquistaria o título de caçador de rank nacional, que é maior do que o rank S, e o verdadeiro objetivo dele não era só derrotar as formigas, mas usar essa missão como um trampolim para subir ali no ranking dos caçadores. Essa é que é a real. O presidente da associação ele ficou pensando, né, o Goguhe, as táticas, a distração, como é que isso poderia ser executado só pelos caçadores coreanos. Enfim, ele acreditava que eles poderiam derrotar a rainha tranquilamente, principalmente se a gente colocasse Sun Jinwoo no meio dessa parada. Impressionado com a habilidade do Sun Jinwoo, ele concluiu que sim, trabalhar juntos tinha uma grande chance de sucesso, apesar da gente saber que o Jinwoo, se fosse sozinho, ele mesmo sozinho arrebentava a ilha de Jeju, meio que foi o que aconteceu, né? Mas enfim, isso aí é mais pra frente. Então eles não podiam mais esperar, porque as formigas estavam evoluindo bastante, e logo eles vão poder voar, vão poder ir para outros continentes, e depois de revisar os dados, o presidente autorizou o plano denominado Operação Sim. Então, cara, enquanto tudo estava acontecendo, Jinwoo e a Izil já tinham chegado lá no 100º andar da masmorra, que era o último do Castelo Demoníaco. Só que no mesmo momento, o nível da masmorra também subiu para o 93º, só que estranhamente não tinham demônios visíveis naquela área. De repente, algo surgiu no céu, um enorme dragão que estava se aproximando, e o Jinwoo ficou olhando para aquilo ali, esperando a criatura pousar, que revelou um maluco brabíssimo de cima dele.
Lógico que o próprio Jinwoo reconheceu imediatamente que era o Rei Demônio Baran, um dos governantes dessa masmorra, um monarca demônio. E para vocês entenderem quem é o Baran de fato, eu vou explicar para vocês. Há muitas eras atrás, o Baran lutou do lado dos outros monarcas, incluindo o monarca das sombras, o Ashborn, numa guerra devastadora contra os governantes, tá? Tudo a mando do Criador, que era o ser absoluto. Só que conforme essa guerra progredia, o Antares, que era o monarca mais forte, ele ficou com medo dos poderes do Ashborn e ordenou que o Baran e o Rakan eliminassem o Ashborn. Mas apesar de toda a ajuda que o Ashborn ofereceu aos monarcas, o Baran não teve problemas em se voltar contra o seu antigo aliado e tentou matar ele, logo depois dele ter terminado de massacrar uma parte significativa do exército dos governantes. No entanto, apesar dos seus melhores esforços, cara, o Ashborn ele acabou brutalmente, tanto com o Rakan na luta, né, que seguiu, levando também o próprio Rakan a fugir de lá, e aí ele deixou o Baran pra trás. E o Baran tava muito ferido, cara. Ele não conseguia se mover. No final das contas, o Ashborn confrontou o Baran lá, exigiu saber, né, o porquê que ele tinha traído ele e tudo mais. E como ele não estava disposto a revelar, né, porque ele estava só seguindo as ordens do Antares, o Baran, ele se recusou, e aí zombou do Ashborn e tudo mais, levando o Ashborn a matar ele, esmagando o crânio dele com uma mão. E é basicamente meio que encaixa, porque se ele morreu, teoricamente ele teria ido para o inferno, e a torre veio do inferno com todos os demônios juntos, e o Baran, que é o monarca lá, o rei demônio, também tá lá. Mas voltando ao presente, ao sentir a aura avassaladora do Baran, o Jinwoo já começou a se perguntar se ele conseguiria vencer o Baran. A Ezreal também percebeu o poder aterrorizante que estava emanando desse cara. Pô, ele utilizava uma criatura, inclusive, que era o Wyvern, né? Algo que o Jinwoo nunca tinha visto antes dentro nessa masmorra. E se não fosse o demônio, talvez ele até conseguisse extrair a sua sombra. O Jinwoo ficou pensando nisso. Logo depois, o Baran voou com o dragão e começou vários ataques devastadores. A batalha estava prestes a começar. O demônio ativou a habilidade do Exército do Inferno e imediatamente vários portões mágicos começaram a surgir. Desses portões aí, vários exércitos de demônios de alto nível, mano, vindo centenas de guerreiros. A visão daquela horda era avassaladora. Isso trouxe pânico para Ezreal, que ficou sem saber o que ela fazia diante de uma ameaça tão absurda assim. Enquanto isso, as tropas demoníacas avançavam muito rápido na direção do Jinwoo, só que ele só ficou parado. Ele observou aquela situação, o olhar dele firme indicava que ele estava esperando o momento exato para ele começar a agir. Frio e calculista. Quando o exército se aproximou o suficiente, ele ativou a habilidade dele do domínio do monarca. E aí o círculo das sombras começou a se espalhar pela área e num instante todas as tropas dele saíram do chão e o impacto foi imediato. Eles já saíram esfaqueando lá, virando bagulho, matando os demônios tudo. Começaram a avançar com mais confiança. Foi absurdo, tá? Surpreendidos então pelo surgimento do nada de soldados das sombras, que era o tanque, o Iron, o Ygritte, eles entraram em ação. Eles bloquearam, contra-atacaram com uma força avassaladora. Enquanto isso, a Ezreal só ficou lá utilizando a magia característica, né, para conter parte das tropas inimigas, e também ficou um pouco chocada, né, por ver aquelas criaturas, tipo assim, várias criaturas demoníacas, centenas foram eliminadas assim que as tropas do Jinwoo chegaram. E mesmo acompanhando o Jinwoo por tanto tempo, ela nunca tinha presenciado uma batalha de uma magnitude daquele nível, tá ligado? Ela não sabia que existia alguém, que o Jinwoo era tão poderoso quanto ele estava mostrando agora. Só que o verdadeiro desafio, galera, ainda estava por vir. Ela ficou observando tudo à distância e o Baran, ele começou a analisar essa situação, o que indicava que ele estava ciente da força dos oponentes dele. Sem hesitar, ele só abriu a boca e disparou um raio absurdo do céu. A tempestade começou a se formar instantaneamente, cobrindo toda aquela área com relâmpagos furiosos que começaram a atingir o campo de batalha. O Jinwoo, ele conseguiu reagir muito rápido, obviamente, protegeu a Ezreal dos raios que caíam ao redor. Ele percebeu que não era uma magia comum. Se ele não encontrasse uma forma de dissipar aquela magia dos raios rapidinho, o exército das sombras dele seria destruído e a energia dele vai se esgotar antes que ele pudesse derrotar o Baran. Por quê? A mana dele tá acabando, irmão. Eles estão sendo destruídos ali e as sombras estão sendo regeneradas a partir da mana do Jinwoo. Determinado a mudar o rumo dessa batalha, então, o Jinwoo ele subiu num dos prédios próximos e pulou em direção ao dragão, mirando nas asas do dragão. Só que o Baran, ele já antecipou o movimento. Ele foi lá e usou a precisão letal dele para bloquear o ataque com a espada e depois dar um golpe absurdo no Jinwoo, fazendo com que ele caísse no chão. O impacto foi brutal, irmão. Só que antes que o Jinwoo pudesse se recompor, o Baran já disparou outro raio, mirando direto nele. Percebendo o perigo que estava rolando, ele conseguiu rolar para o lado, ele desviou no último momento ali, só que os relâmpagos continuaram a perseguir o Jinwoo, o que não era fácil dele esperar.
nessa hora, iluminando o campo de batalha com todas as descargas elétricas incessantes. Quando parecia estar encurralado, naquela hora, um dos soldados das sombras do Jin-Woo interveio, lançando ali uma rajada de fogo, né, contra o ataque do Baran, que graças a Deus ele conseguiu segurar. Estamos falando do Tusk. O choque entre os dois foi muito intenso, que gerou uma explosão absurda. Só que a chama do Tusk foi a que prevaleceu, e nessa hora ele conseguiu avançar com força atingindo o dragão do Baran, que foi consumido pelas chamas, e aí o Baran caiu no chão. Agora, irmão, não tem como. O dragão caiu se contorcendo lá, né? E no meio do fogo ali, saiu o Baran. O Jin-Woo não perdeu tempo. Ele já apontou a adaga dele lá, se preparando para enfrentar o verdadeiro perigo agora, e o Baran estava visivelmente furioso. Ele começou a trazer uma aura aterrorizante e se movendo numa velocidade absurda, pronto para dar um golpe, um ataque assim devastador. Ele não deu nem tempo para o Jin-Woo se recuperar. Ele simplesmente liberou um novo feixe de energia que forçou o Jin-Woo a agir muito rápido. Com a energia dele se esgotando, o combate atingindo um ponto mais do que crítico. O Jin-Woo já sabia que ele precisava terminar essa luta antes que fosse tarde demais. Logo, logo, a mana dele ia acabar. E no final das contas, cara, as sombras não iam adiantar muito nesse momento. Ele tinha que tomar conta ali, tomar as rédeas da parada por conta própria, entendeu? Não estava sendo uma batalha fácil para ele. Mas nesse momento o Iron avançou com o machado dele para atacar o Baran. E aí o Baran, furioso, né, ele podia facilmente destruir o Iron, e destruiu com um golpe preciso. Ele quebrou a lâmina do machado do Iron, né? Sem hesitar, ele esfaqueou a cabeça do Iron com a espada dele, até que ele simplesmente fosse embora. Enquanto isso, do outro lado, o Ygritte veio para fazer aquela combinação dos dois, saltando e tal, lançando o golpe da espada. Só que o Baran bloqueou também. Ele viu o ataque e pegou ele com as próprias mãos, entendeu? Ele só meteu a mão para segurar. Sem perder tempo, ele já disparou o raio que destruiu o Ygritte instantaneamente. O Jin-Woo, vendo aquilo ali, ele aproveitou a distração que o Iron e o Ygritte criaram para preparar um ataque vital contra o Baran. Então ele lançou a habilidade dele, Vital Strike, né, mirando direto no adversário. Só que, para surpresa, o Baran reagiu. Ele bloqueou o ataque com a espada dele. E depois, ele agarrou o Jin-Woo pela cabeça, irmão. Ele, inclusive, estava preparado para rapar a cabeça do Jin-Woo fora ali, cara. Ele não ia perder tempo. Só que o Iron e o Ygritte conseguiram, né, no final, aquele pequeno pedacinho de mana do Jin-Woo que sobrou, fez com que eles ressuscitassem e impediram o movimento da espada do Baran. Aproveitando dessa distração, o Jin-Woo ele só deu uma facada ali do lado esquerdo do Baran, né, com as adagas dele, e ao mesmo tempo o Ygritte perfurou o braço direito do Baran, o que forçou ele a soltar a espada também. Mesmo assim, o Baran ainda estava com um poder avassalador sendo demonstrado. Ele estava furioso, ele liberou uma aura elétrica extremamente poderosa, aniquilando de novo o Iron e o Ygritte instantaneamente. Mano, o Jin-Woo ele já estava meio que sem saída. Mesmo ele estando numa certa distância, ele também foi atingido pelo impacto dessa energia. E a gravidade da situação aumentou muito. Então ele retirou ali duas das adagas dele e se preparou para continuar o combate. E aí Baran e Jin-Woo vieram um contra o outro de frente, trocando ali cortes em alta velocidade. A luta se tornou absurdamente intensa e numa velocidade que era difícil de se acompanhar. Os dois continuavam atacando sem medo de sofrer dano. No meio do confronto, o Baran do nada disparou outro raio, a queima-roupa no Jin-Woo. Só que os reflexos apurados do nosso prota, né, outro patamar, conseguiram desviar desse ataque no último instante. Daí o impacto do desvio fez com que a energia começasse a se espalhar e causou uma destruição ao redor. O Baran ele percebeu que o Jin-Woo era forte demais, então ele recuou, né, por um momento. Aproveitando-se disso aí, o Jin-Woo já lançou o ataque duplo com as adagas, mirando os braços do Baran. E o golpe foi preciso. Isso forçou o Baran a soltar as armas dele. Mesmo encurralado, o Baran não desistiu, cara. Ele não era um tipo de cara que ia simplesmente virar as costas e sair ou desistir igual a Ezreal fez. Ele abriu a boca para disparar de novo um feitiço de raio. E o Jin-Woo sentiu que ele estava sem opções para evitar esse ataque. Não dava para fugir. No instante parecia que a morte dele era até inevitável. Só que uma pequena faca foi lançada contra a cabeça do Baran, que interrompeu a magia dele. E aí o Baran ficou furioso, né? Porque ele se virou e descobriu quem ousava interferir nisso. Esse descuido foi o que o Jin-Woo precisava, cara. Porque quem tacou foi a Ezreal que estava lá segurando. E sem hesitar, ele só ativou o poder do dominador dele. E simplesmente torceu o braço do Baran com toda a força que ele tinha. O impacto desse golpe aí fez com que o Baran perdesse completamente o controle da batalha. E aproveitando isso, o Jin-Woo concentrou ali toda a energia e deu um soco direito no queixo, ó. Plau! Aquele gancho bonitão na cabeça do Baran. E daí, mano, um poder absurdo foi criado ali no impacto que arrancou a cabeça do Baran no corpo, saiu voando, irmão. Mano, a Ezreal que tava lá assistindo tudo isso ficou incrédula, não tava entendendo nada com o que tava rolando.
Finalmente, o rei demônio Baran, o monarca Baran, foi derrotado. E aí a mensagem do sistema apareceu informando que o Jinwoo tinha concluído a missão coletando as almas demoníacas. No caso, a parte 2, né? Sentindo o peso dessa batalha, ele só deu aquela respirada, sentou um pouco para descansar por um momento. E a Ezreal começou a chegar perto dele e tal, sorrindo, vendo que ele conseguiu uma vitória absurda. Então ele olhou para ela e falou, ó, o clã Hades agora é o primeiro lugar. Ela ficou emocionada e até corrigiu ele de novo, que ela tinha feito isso outras vezes, que não era Hades, era Hadiru, que é outra coisa, é diferente. E assim, eles finalizaram essa batalha. Bom, o que vai acontecer depois disso? Mano, eu vou falar muito mais na próxima parte, mas a gente vai ter o grande início da ilha de Jeju. A gente ainda tá só no episódio 8, meus amigos. A gente ainda vai ter muito mais pra ver. O Jinwoo vai entrar em ação contra o Rei Formiga, provavelmente nos últimos episódios dessa temporada. Esse foi o 8. Se a gente bota aí que tem 13 episódios, né? Teremos o 9, 10, 11, 12, 13. Porra, tem 5 episódios, sendo que os 2 últimos vão ser um episódio de 1 hora. Irmão, a Ilha de Jeju provavelmente vai ser completamente adaptada nessa temporada. Não acho que vai ser uma coisa rushada pelo tempo que eles estão colocando, tá ligado? Se eles fizerem realmente 2 episódios aí colados um no outro de 1 hora, esquece que a ilha vai ser completamente adaptada de uma forma incrível de explodir mente. E tu pode esperar um vídeo grande aqui no canal, que a gente vai falar, ou um vídeo dividido em 2 partes sobre esses episódios finais aí. Mas o próximo episódio provavelmente veremos a ida pra ilha de Jeju. O Jinwoo não vai aparecer de primeira, ele não chega lá e luta de primeira, ele chega como um herói, aquele herói que vem no último momento pra salvar os outros. É o Jinwoo. Então, vamos acompanhar isso aí, cara. Vamos acompanhar como que vai ser o primeiro massacre, a primeira aparição do Rei Formiga, do Beru, irmão. Isso eu quero ver no próximo episódio e eu quero que você esteja comigo pra gente quebrar a internet falando disso. Tamo junto demais, família. Muito obrigado por mais um vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você continuar sabendo do que vai rolar, que eu já vou trazer um vídeo essa semana sobre o que pode acontecer no próximo episódio completinho, pra gente igual tô fazendo todas as semanas, pra gente acompanhar essa história firme e forte, beleza? Beijo no coração de vocês. Eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço e eu vejo vocês na próxima. Valeu!